pastor Gesiel Gomes foi rigorosamente atacado, né, ou por quero dizer criticado por algumas pessoas devido à sua pregação nos Gideões Missionário da Última Hora desse ano de 2024. É interessante dizer que um dos apontamentos contra o pastor é a questão de ter falado das igrejas pretas, né? E detalhe, alguns vídeos que eu ouvi esses apontamentos foi de próprios evangélicos, cristãos, protestantes, pentecostais. Dentro disso, eu queria falar um pouquinho sobre isso também, deixar a minha posição, o meu pensamento sobre essas atitudes, bem? Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, curta esse vídeo, deixe o seu comentário quando você assistir todo o conteúdo, tá bom? Se você concorda comigo ou não, deixe seu comentário aí, que eu vou ler um por um e responder todos. Mas não se esqueça de se inscrever. Queridos, sou o presbítero Paulo, estou aqui para... eu ouvi de algumas pessoas, de alguns vídeos gravados aí, algumas coisas relacionadas ao pastor Gesiel Gomes. Só que o meu posicionamento aqui, eu tive que ouvir toda a pregação que eu não tinha ouvido ainda. E também, já que nós estamos num mundo aí que qualquer um pode comentar, qualquer um pode expressar sua opinião, isso é bom, mas tem também os seus exageros. E por isso eu assisti toda a pregação e pedi direção do Espírito Santo para mim trazer esse vídeo para vocês. Primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que de vários pregadores que eu assisti dos Gideões Missionários, e eu também sou pentecostal, se pegar praticamente todos que pregaram, se pegar todos que eu assisti que pregaram, nem um terço tem os dons que o pastor Gesiel Gomes tem. Presbítero Paulo, como assim? Gesiel Gomes, ele tem dom. Ele começou na pregação já orando por revelação, né? Orando e revelando as pessoas. Trouxe várias revelações profundas, né? Ele olhou para um homem lá e falou assim, olha, você tem que perdoar para ser mais abençoado, em cima do altar. Ele olhou para uma pessoa que estava longe e Deus estava curando ela de câncer, né? Ele olhou até para a câmera e revelou, né, através do Espírito Santo, uma pessoa que está sendo curada também pela internet. E por aí vai. Deus usou e trouxe até pessoas na hora lá para confirmar a revelação. Então, que pregações que você está vendo nos Gideões que faz isso aí? Quem dos Gideões, quais os pregadores que tem esse dom para dom de cura, dom de revelação ser rápida? O que nós temos visto nos Gideões nos últimos anos, mais é só pregação mesmo. E se você comparar os Gideões de 10 anos atrás com os Gideões de hoje, você não vê o que acontecia antigamente. Assistam a pregação de 2013, 2014 para vocês verem. 2013, 2014, quando eu aceitei Jesus recentemente, na época, eu olhava aquelas pregações, aquela multidão, todo mundo cheio do poder de Deus. As pessoas, elas sentiam tanto o poder de Deus que elas ficavam arrebatadas. E aí passava aquele monte de corpo por cima. Assista os vídeos. Pregação do Marcos Feliciano, do Takayama, do Napoleão Falcão, do Gilmar Santos e por aí vai, Gesiel Gomes. Então as pregações de hoje tem muita teologia. É o que o próprio pastor Gesiel Gomes falou, né? Tem várias coisas, teologia, Flávio Joséfo e outras coisas. E ele falou, isso é palha. Tem que colocar Jesus na pregação. Isso é extraordinário, irmãos. Então, as coisas que Deus usa aquele homem é tremenda. Grande homem de Deus. Outra coisa que eu quero deixar para os irmãos aqui, digo de nota, é que nós não estamos falando de qualquer pregador. Estamos falando do primeiro pregador que pregou nos Gideões Missionários. Tá? Ele tem até uma Bíblia com um carimbo certinho lá do Camboriú. Tudo certinho, demonstrando que ele foi o primeiro pregador. Eu estava vendo Wesley, que é um dos vice-presidentes lá, aparece, né? Ele mostrando para o pessoal.
E o pastor Gesiel Gomes tem mais de 70 anos como pregador do evangelho. Eu creio, eu, presbítero Paulo, que nenhum de nós temos moral, que nenhum de nós éramos, principalmente nós como cristãos pentecostais, para ficar falando que o que ele está certo, o que ele está errado, criticando ele por apenas ele falar de igreja preta. 72 anos, 61 anos parece, se não me engano, que ele prega a palavra. Começou com 11 anos, agora ele está com 83 anos, irmãos. Olha que glória! A pessoa ter saúde daquela forma, a mente boa, e pregar mais de 70 anos, e pregar uma geração inteira, vamos dizer, 70 anos. Coisa extraordinária. Merece o nosso respeito, merece o nosso silêncio, para a gente só ouvir ele falar. Homem de Deus e cheio do Espírito Santo. Quantos jovens está pregando Gideões? Quantas pessoas estão começando aí, tem 20 anos, 15 anos só, e você não vê esse fogo, essa presença, essa glória? E aí, por causa de a cor preta da igreja, nós temos direito de falar, olha, ele está errado nisso? Eu, presbítero Paulo, irmãos, eu não concordo. Nós temos que ter respeito e louvar a Deus. Agora, se ele, no meio da pregação, que foi de quase 2 horas, ele falou da igreja preta, por exemplo, é porque ele tem 70 anos de carreira na presença do Senhor, servindo ao Senhor. E desses 70 anos ele não viu, e realmente é de uns anos pra cá, que até eu tô vendo esse monte de igreja preta. Se concordo ou não, é uma opinião particular dele ali, de expressar, porque ele é acostumado, por exemplo, de igrejas pintadas de branco, um exemplo, e aí dos últimos anos ele acha errado. Mas isso não discrimina o poder de Deus na vida dele e nem a mensagem. Porque eu vi algumas pessoas falando, e eu não gosto de citar nomes, que falaram assim, não, é porque ele foi infeliz, ele poderia estar pregando o evangelho. Ele pregou o evangelho. Isso que é o problema. Ele leu sobre a multiplicação de pães, ele leu, pregou o evangelho, ele ensinou para as pessoas que estão começando agora, para os pregadores mais jovens, e ele respeita muito a geração que está surgindo, para viver o evangelho, pregar o evangelho, colocar Cristo no centro. Isso que ele falou o tempo todo, e no decorrer da mensagem, foi com poder, foi com glória, foi com unção. Interessante, irmãos. Preste atenção nisso aí. Porque a gente temos que lembrar de Arão e Miriam. Por mais que nós estamos no tempo de falar o que a gente quiser, como eu estou expressando aqui agora, temos que tomar muito cuidado. Porque Arão e Miriam eram até parentes de Moisés. Foi falar mal dele. E o que aconteceu? O que Deus fez com Miriam? O que Deus fez com Miriam? Então temos que tomar muito cuidado em expressar qualquer sentimento, a não ser que essa pessoa, esse pregador, está falando realmente heresias. Está falando algo absurdo, como teve um pregador itinerante que falou no passado, algo absurdo, uma heresia, um movimento errado, errôneo, doutrina de demônio, aí sim. Mas se a pessoa está expressando uma opinião, é um pregador cheio do poder de Deus e pregou a palavra, e eu vi alguns erros de pregadores aí pregando coisas abomináveis nos Gideões agora. Coisas que não estão na palavra. Mas as pessoas da glória a Deus, da aleluia, porque é um itinerante. Fala bem, tem oratória. E aí, irmãos? Então, esse vídeo, eu não vou dizer que é de defesa, porque o pastor Gesiel não precisa de defesa. Segundo, o pastor Gesiel é um homem de Deus. Um homem de Deus. Então, aí mesmo que ele não precisa de defesa. Tá bom? Mas eu quero expressar que ele pregou muito bem, a minha opinião, foi poder de Deus. E a minha oração era que todos os pregadores, até eu mesmo, fôssemos assim, tivéssemos unção, chegasse na idade dele e não desviasse do evangelho, pregasse a palavra de Deus em todo o tempo. É um homem de Deus, extraordinário. Toda vez que eu assisto ele no Instagram, por exemplo,
eu vejo ele pregando, eu vejo ele com poder, com unção e com graça. Amém? Deus abençoe a todos. Se você gostou, se você concorda, deixe seu comentário, curta, compartilhe. Se você não gostou, amém. O importante é que eu deixei minha opinião aqui, demonstrando que eu admiro muito o pastor Gesiel Gomes e foi uma mensagem extraordinária para a glória de Deus. Deus abençoe a todos.